Nós estamos no outono, período em que o risco de contrair determinadas doenças cresce bastante. E entre elas está a meningite, tema de uma pesquisa que trouxe à tona um dado preocupante. No Brasil, quase metade dos pais admite que adiaram a vacinação dos filhos contra a doença por causa da pandemia, Renata. E é preciso alertar que a meningite tem uma taxa de letalidade muito maior do que a Covid-19. E a vacina contra a doença nos pouparia desse drama. E deixá-la em segundo plano pode ser um erro de consequências irreversíveis, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves. O Brasil é considerado referência pela ampla capacidade de vacinação. Oferece de graça nos postos proteção contra pelo menos 15 doenças graves, entre elas a meningite. A meningite, ela é uma doença caracterizada pela inflamação das membranas que recobrem o nosso cérebro. Ela tem diversas causas. As causas mais frequentes de meningite são as infecções, em particular as bactérias e os vírus causadoras dessa doença. Particularmente para as meningites bacterianas, as crianças, em especial aquelas abaixo de 5 anos de idade, são aquelas onde observamos as maiores taxas de incidência dessa doença. A meningite é uma doença endêmica, ou seja, são esperados casos ao longo do ano. Foram 1.037 ocorrências em 2019. De acordo com o Ministério da Saúde, os surtos de meningites bacterianas são mais comuns no outono e inverno. E estamos no outono. Mas a prevenção à meningite tem ficado em segundo plano. Pesquisa realizada por uma indústria farmacêutica em 8 países aponta que, por aqui, quase metade dos pais deixou de vacinar o filho contra a meningite desde o início da pandemia. No que diz respeito ao adiamento ou atraso das vacinas contra a meningite meningocócica, o Brasil está bem dentro da média dos outros países e cerca de 50% dos pais declararam estarem atrasados em relação a essas vacinações. Entretanto, o Brasil tem aqui uma vantagem em relação aos outros países, pois mais de 70% desses pais brasileiros desejam atualizar a vacinação contra a meningite meningocócica de seus filhos. Simone ficou com medo de levar o filho de 2 anos a um posto de saúde. No começo da pandemia, existia o medo do desconhecido, uma doença que ninguém sabia muito como controlar, como era o contágio, então nós optamos em esperar. E em dezembro, meu pai foi contaminado e veio a falecer pelo Covid. Um mês depois foi a minha tia, então a gente ficou com muito medo, a gente segue à risca o isolamento social e acabou tornando isso como secundário. E por conta até da gente imaginar que levando o Pietro no isolamento, sem ter contato com outras pessoas, o risco de um outro tipo de contágio, de uma outra doença, é minimizado. Então a gente optou em excluir o risco de qualquer tipo de contaminação e atrasar essas últimas vacinas. Pietro deve tomar a vacina da meningite na próxima semana. A gente pretende vacinar, não queremos deixar sem. Diante do que é oferecido já pra gente, do conhecimento que tem sobre todas essas outras doenças, é um privilégio a gente poder oferecer para o nosso filho todas as vacinas, sendo elas particulares ou pelo SUS, e manter dessa forma a integridade da saúde dele. A Organização Mundial da Saúde recomenda que se mantenha atualizada a carteira de vacinação, apesar de ainda estarmos em uma pandemia. Agora já conhecemos bem as medidas de proteção à saúde, então vale se organizar e pôr em dia a vacina de crianças, adolescentes e adultos também. Afinal, existem outros vírus e bactérias em circulação por aí, tão perigosos quanto o coronavírus. E a meningite faz parte de uma lista de doenças graves e evitáveis com vacina. As meningites bacterianas têm uma letalidade de aproximadamente 15 a 20%, ou seja, 1 em cada 5 indivíduos que acabam contraindo a meningite bacteriana não sobrevivem a ela. Daqueles 80% que sobrevivem, parte significativa, em torno de 20% deles, sobrevivem com sequelas. Sequelas neurológicas, sequelas auditivas, sequelas oculares, amputações, etc.
Pedro Pimenta é um sobrevivente da meningite. Quando eu contraí a meningite meningocócica aos 18 anos de idade, os sintomas foram muito rápidos. Na hora do almoço eu estava 100%, e aí durante a tarde eu fui piorando de forma muito agressiva, né? Eu tinha dores pelos membros, eu tinha enjoo, eu tinha dor de cabeça, febre altíssima. E aí já ali após o jantar eu fui internado com menos de 1% de chance de sobreviver. Eu fiquei 5 meses e meio internado, em situação de 2 comas. Na década de 1990, época em que o Pedro teve meningite, não existia imunizante contra a meningo B, tipo de bactéria que ele contraiu. Hoje, o SUS oferece 4 vacinas contra diferentes tipos de meningite. O Sistema Particular de Saúde também disponibiliza os imunizantes. Eu mesmo me considero uma pessoa de muita sorte por ter essa segunda chance de viver. Isso para mim é o que mais importa. Essa chance, porém, veio com custo alto, amputação de ambas as pernas acima dos joelhos e ambos os braços acima dos cotovelos. Mas hoje sou sim uma pessoa realizada e feliz. Tenho um grande prazer de disseminar informação sobre essa doença terrível e para que outras famílias e pessoas não tenham que passar pelo que eu e minha família passamos. Pedro é palestrante, mostra para quem quiser ver e fala para o mundo todo ouvir o significado de prevenção. Mais especificamente nessas palestras de prevenção, acho que o recado principal, sendo uma baixa chance relativa de você contrair uma meningite, quem contrai, as sequelas são gravíssimas, as consequências são gravíssimas, não só para a pessoa que tem essa doença, mas para todo o ciclo social dela. Então o recado principal é esse, é de nos proteger, é de nos prevenir contra essa doença e aproveitar que existem soluções. Vacinem a si mesmos e vacinem a seus filhos. Vacinas que se mostraram seguras e que podem ser administradas em crianças já a partir do 2º mês de vida, as protegendo de forma muito eficaz contra essa temível doença. O fato de você ter atrasado a vacinação não significa que ela deve ser reiniciada e basta que você compareça a uma unidade de saúde para atualizar a carteira vacinal do seu filho contra a meningite e contra todas as doenças para as quais existem vacinas de suma importância para a saúde das nossas crianças, adolescentes e inclusive dos adultos.